Esta é a parte 2. Assista também a parte 3. Era noite de madrugada. Uhum, Era mais ou menos 1 hora da manhã. Nós estávamos voltando de um batismo. uhum, Eu vi uma. Eu não quis acreditar. Eu já falei assim, peraí, o que é isso? Meu Deus. Porque assim, eu não tinha tido um contato com aquilo. Eu tinha 19, 20 anos. Eu engravidei com 20 anos. Eu tinha 20 uhum. anos, porque eu estava grávida de 4 meses. Então eu tinha 20 anos, eu não tinha tido esse contato. Quando criança, eu tinha tido contato com alguns seres espirituais, mas não daquela dimensão, daquele tamanho. Era uma coisa muito fora do normal. Eu olhei. Apoie o nosso canal dando like e se inscrevendo. Contribua também tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes. Experiências Luminosas, um canal descontraídamente sério. A princípio era um holofote, era um facho de luz, depois começou a tomar forma, ganhar uma forma de como se fosse uma águia. Só que eu parecia que eu estava num filme, com efeito especial. Uhum. Batendo as asas assim, eu vi uma, depois eu olhei e vi outra, aí eu olhei e vi a terceira. Era como se uma tivesse aqui, do lado do motorista, outra aqui e outra atrás, só que no ar, assim, no céu e bem acima do carro. Não tinha como acompanhar, porque eles estavam sempre à frente. E eu falei pro pai do meu filho: vai logo, vamos passar isso. Aí ele falou: falei, você tá vendo o que eu tô vendo? Todo mundo viu. Uhum. Aí que eu digo que Deus é tão bom que não escolhe esse ou aquele, que ele abriu os olhos de todo mundo. Porque, afinal de contas, se eu tivesse visto sozinha, eles tinham me internado no hospício. Porque eu Quer dei dizer um que estava show você, dentro do seu carro. marido e seu filho pequeno? O meu filho não tinha nascido, meu filho estava na minha barriga ainda, ele tinha 4 meses. Era uma outra criança que estava Ah, voltando de um batismo era outra com a criança. gente. Era Uhum, um sobrinho do meu ex-marido. E sim. aí ele fala: se eu tivesse visto sozinho aquilo, graças a Deus, Deus abriu a visão de nós três. Eu estava tinha internado tinha me internado numa clínica psiquiátrica. Eles iam achar que eu estava louca porque eu dei um escândalo dentro do carro. Eu gritava, eu vou morrer! Eu gritava assim, mas eu gritava tanto. Chegou a minha hora. O pai do meu filho falava, pega a Bíblia. Eu peguei a Bíblia de ponta cabeça. Eu falava, como é que eu falei Bíblia com isso? Olha Ele já era para pastor, fora. não? Ele já era pastor nessa Não, época? não não, o pai do meu, não é o pai do meu filho que é o Ah, pastor. Eu não é casei ele que era 2 vezes, pastor, é. sim. Não, não. O pai, ele tem outra profissão, é da área jurídica. Então, Sim. assim, ele é muito cético, ele escreveu 2 livros de direito ambiental e tal. Aí ele falou assim, isso aí é OVNI, veio abduzir a criança. A hora que ele falou isso, eu falei assim, meu Deus, ao invés dele me acalmar, ele quer me enlouquecer, porque eu não pensei nisso na hora, né? Mas aí ele falou, é OVNI isso, veio abduzir a criança, eles vão tirar o nenê de você. Aí eu coloquei, eu puxava meu cabelo, eu Uhum. te juro que eu puxava meu cabelo, eu não entendi nada daquilo. A criança estava no banco de trás, ela ficou na contemplação ali, olhando assim. Aí eu falei assim, meu Deus. Eu olhei para a criança e falei, você tá vendo? E ele ficou quietinho assim. Criança é um anjo, né? Um ser de luz, né? Eles não têm É. medo dessas coisas, não têm medo de nada. Aí eu falei pro pai do meu filho, falei, olha, para aqui nessa cidadezinha que vai entrar na casa da minha avó, mas isso tudo aos gritos, né? Não desse jeito que Hum. eu tô falando calma. Para na cidade da minha avó! Era assim, era um Uhum. negócio muito mais do que isso. Nós vamos morrer! Era aquela coisa Quer dizer assim, que, e a parecia. criança, com tudo isso, ficou calma, a criança que estava A atrás. criança estava quieta. Eu enlouquecida, a criança quieta. E só tinha o nosso carro na estrada, porque era de madrugada, a cidade era nada, era no meio de um sítio quase assim. E a criança Ele deu parou, sinal de que estava vendo também estava aquele. vendo, ela estava vendo, estava todo mundo vendo. Graças a Deus que todo mundo viu e até hoje todo mundo lembra. Para não Uhum. falar que eu estava doida, porque senão ia falar que eu estava doida e me internar aquele dia, porque eu dei um show. E eu ia dar um show sozinha, porque eu nunca vi e nunca mais eu vi. É Uhum. assim, até queria ver, não sei se eu quero ver também, porque eu assustei demais. Não sei se eu tenho estrutura emocional para ver de novo aquilo.
Era maravilhoso, era uma cinematográfico, só que é assustador, assombrador ao mesmo tempo. A gente não está preparado para essas coisas voando assim na nossa cara. Aí ele passou pela cidadezinha da minha avó e entrou. Eu falei, pronto, agora ele me ouviu, o pai do meu filho, ele me ouviu e nós vamos dormir na minha avó. E esses seres ficaram para trás. Só que ele entrou ali na cidadezinha da minha avó, ficamos uns 10 minutos ali por perto da casa da minha avó. Falei, vamos entrar na casa da minha avó hoje é falecida. Falei, vamos entrar na minha avó e vamos dormir lá. Aí ele falou, não, vamos aguardar aqui uns 10 minutinhos, eles vão embora. Eu falei assim, criatura, porque ele era teimoso, eu falei, vamos, ele é teimoso, tá vivo. Falei, vamos lá entrar na minha avó, vamos dormir lá. E ele falou, não, vamos esperar que vai passar. E ele pegou uma estrada de novo. Tava lá os três, pau, no trevo. No trevo pairando esperando. No ar, os três, igualzinho, de um lado, do outro, outro atrás. Um para ele, um para mim, um para a criança. Eu falei assim, ah lá, ó, olha lá, eles estão ali. Agora eles vão matar a gente, porque você é teimoso, porque aí comecei a brigar com ele dentro do carro. Eu falei, você é teimoso, você quis ficar, e agora nós vamos morrer. Acelera com esse carro. Aí ele, vou chamar a polícia. Eu falei, você vai chamar a polícia para quê? O que você vai falar para a polícia? Sabe o que eu vejo nisso tudo? Que a gente não está preparado para essas coisas. A gente é muito terra. A gente muito tem medo do desconhecido, né? E fica raciocinando como tudo sendo chama a polícia. Material. Né? Aí nós continuamos ali na estrada, eles continuaram junto. Aí eu fui vendo que eles não estavam fazendo nada, falei, mas gente, que hora será que eu vou morrer? Porque eu só pensava nisso. E ele pensando que era OVNI, e eu pensando que eu ia morrer. E a criança quieta, só olhando. E ele falava assim, ele olhava assim, dirigindo e olhava, acho que ele pensava, ele já estava quieto nessa hora, porque foram mais de 40 minutos de visão. Tinha uma longa distância para ser percorrida. É uma cidade que quem mora aqui no interior e for ver, vai lembrar. Irapuru e Presidente Prudente. Então, assim, tem uma distancinha, assim, de uns 40 minutos, mais ou menos. Rápido, indo rápido. Se fosse devagar, era mais de uma hora. Aí ele falou, chegou no trevo para vir para Presidente Prudente, eles pararam, Paulo. Eles simplesmente pararam. Aí eu falei, pararam. E eu olhei pelo retrovisor e eles estavam lá. Aí depois eles sumiram. Aí nós chegamos em casa, meu ex-marido, que é o pai do meu filho, foi fechando janela, foi fechando porta, foi fechando tudo. Vamos ligar para a polícia. Eu falei, polícia? Você vai falar o quê para a polícia? Que tinha 3 OVNI no céu e que você estava vendo OVNI, eu pensando que é anjo, você pensando que é OVNI, nós vamos falar o quê? Eu falei, liga para tua mãe, que a mãe dele tinha vindo na frente, e vê se ela viu. Aí ele ligou para a mãe dele não viu nada. Apareceram para nós. Então, assim, não sei o sentido disso. Depois que eu conheci a Bíblia, que eu vejo que o Salmo fala que os anjos vão à frente, né, limpando o caminho, né, para que nos livrando de coisas que nós nem entendemos, né, nós vamos entender só que a nossa visão espiritual, quando ela é aberta, nós não estamos preparados para isso, porque, assim, a hora que eu vi aquilo, olha, por isso que eu digo, assim, a nossa crença limitante limita muito da gente ter uma experiência com Deus, experiência com o mundo espiritual, porque eu não estava nada, eu não era nada, eu não fazia uma oração sequer, assim, dessas orações que a gente está acostumado a fazer. Eu conversava com Deus. Ai, Deus, sei o que, Deus, o meu dia era assim. Faculdade, eu preciso prestar tal concurso, tinha acabado de me formar e estava grávida, tal, engravidei no final do curso, e eu estava ali, assim, aleatório ao mundo espiritual, e ele se abriu para mim, então, quer dizer, ele escolhe para quem ele vai mostrar, né? Ele escolhe, agora por quê? Eu não sei. Os nossos questionamentos, às vezes, são... por que não pegou um padre, um pastor, alguém preparado para ver? Pegou eu, que só gritava dentro do carro? Não sei. Eu falo assim, mas que vantagem tinha eu de ver aquilo gritando dentro do carro? Não sei. Ainda bem que tinha os outros 2 ali.
no tempo de Jesus, né, tinha tanto sumo sacerdote, tanto fariseu, né, bem conceituado. Ele foi escolher logo um filho de um carpinteiro lá de um lugar bem distante, né? Por que não escolher um cara importante, né, para trazer a mensagem? Mais ou menos isso. Paulo, assim, eu tenho muitas coisas, mas assim, eu acho que essas três são as mais. Vejo, a minha visão espiritual ela é muito aberta, assim, Deus. Isso aí de ver anjo foi só essa vez, assim. Eu contemplei no quarto, não vi, mas de ver mesmo, de olho aberto, foi só essa vez mesmo. Essa foi de dar medo. Por isso que eu lembro do livro de Daniel, quando ele vê, a Bíblia diz que ele vê o anjo e cai com o rosto em terra. A gente, nem Daniel, né, que orava tanto e jejuava tanto, estava tão preparado assim para ver anjo. O anjo ele deixa a gente assombrado, porque ele aparece de tantas formas. O anjo, o OVNI, eu não sei o que era aquilo. O que é um OVNI? O que é um extraterrestre? É um ser que não é desse mundo. Então, o que as pessoas, que hoje eu penso é isso, assim, eu falo, às vezes a pessoa fala assim, extraterrestre, e fica assim, imaginando que aquele bichinho verdinho, com o olho puxadinho, pode ser, esse ser é um extraterrestre. Porque ele não está nessa terra. Se não é terrestre, nós somos extraterrestres, né? Pelo menos então, é o que, até agora, é a conclusão que eu chego, depois de ouvir tanto relato. Nós não somos desse mundo, né? A gente está aqui passando um tempo. Então, nós somos extraterrestres. O nosso corpo é terrestre, né? O nosso corpo ele é feito de terra, água, fogo, ar, mas a gente, quer dizer, aquele que está dentro, comandando aquele aparelho que é o corpo, nós somos extraterrestres. A Bíblia diz isso, né? O próprio Jesus falou, sois peregrinos nessa terra, né? Que a gente não é desse mundo, né? Ele fala isso. Ele fala que vai preparar lugar, né? E que na casa do meu pai tem muitas moradas, né? Então ele sabe mesmo dizia, ele dizia, eu não sou desse mundo, meu reino é de outro mundo. Quer dizer, ele se dizia extraterrestre. Exatamente. Tanto que quando ele vem com Elias e Moisés, né? E tá Pedro ali, ele fala, Pedro fica confuso, ele fala, quer que montemos uma tenda, né? Para vocês e tal, e Jesus, acho que eu imagino Jesus um Deus muito bem humorado, né? Rindo assim, tá? Pedro tá confuso, né? Ele não está entendendo nada, porque tá Moisés. Aí o povo fica tipo, porque morto não pode descer. Aí Moisés não. Aí eu falo, gente, Moisés morreu, gente. E ele veio, ele pisou nessa terra depois de morto. Porque Elias, a Bíblia relata que ele foi arrebatado ele foi naquele tempo não existia o conceito não existia o conceito de OVNI, né? Então chamavam de carruagem de fogo, né? Só existia carruagem. Hoje existem as naves espaciais, a gente diz que então é uma nave, né? Ele foi numa nave, mas a gente sempre usa as referências que tem, né? E aí o povo fala, mas Moisés voltou, a pessoa não consegue entender que Moisés pisou nessa terra com Jesus aqui, depois que morreu, porque daí dá vazão para entender o quê? Que o morto pode voltar, e a pessoa não quer aceitar. Aquilo não pode, porque é um dogma, né? Porque assim, que daí é o diabo, mas a própria Bíblia fala que Moisés esteve aqui. Aí eles falam assim, não, mas aí é uma exceção porque Jesus quis assim. Jesus abriu uma exceção para Moisés. Encontra um jeitinho para encaixar, né? Jesus abriu uma exceção só para Moisés. E Elias, né? Era Moisés e Elias, né? Eram dois. Né? Mas Elias, o pessoal tem uma convicção assim, que Elias não morreu. Elias foi arrebatado, né? Então ele podia Elias foi em corpo. Então ele poderia porque ele não morreu. Agora Moisés morreu. Então Jesus é tão sábio, a sabedoria divina é tão grande que ele traz o Elias que não morreu, mas ele também traz o Moisés que morreu, que foi sepultado, que a Bíblia diz que ele foi sepultado. Aí o povo já fala, mas foi sepultado, os anjos esconderam o corpo dele. Mas ele morreu. Está escrito que ele morreu. Ele morreu e voltou. Ele voltou. Então é muito. E foi embora numa nuvem, né? Foi embora numa nuvem.
Essa nuvem tinha um microfone, um alto-falante dentro que Deus falava através da nuvem também. Esse é meu filho, né? Façam tudo que ele mandar. Jesus, né? Jesus. Saiu da Quando nuvem Jesus, essa voz, né? Essa voz isso. que... Quando Jesus ressuscitou e foi embora, né? Porque ele ficou andando ainda, né? Depois de ressuscitado. Não, nesse evento aí lá no monte, né? Que Moisés e Elias estavam com Jesus, os discípulos nesse escutaram evento, também. sim. Saiu uma voz da nuvem, né, que dizia: esse é meu filho, façam tudo que ele esse evento deixou todo mundo atônito, né? Esse evento eu acho que deixou igual deixou a mim quando eu vi os seres extraterrestres aí, seja OVNI, seja anjo, seja quem eu quiser chamar. Tem outro evento também, né? Dar. Uma conversa que Jesus estava tendo ali com os fariseus e eles estavam querendo dizer que as pessoas não ressuscitavam, né? Aí Jesus disse: mas Deus não é Deus dos mortos, é Deus dos vivos, né? Então a gente não está. Moisés, Elias estão todos vivos e todas as figuras do Antigo Testamento. O próprio Jesus dizia que nessa ocasião também ele disse: eu já existia antes de Moisés e Elias. Aí diziam aí: mas você não tem nem 30 anos, está dizendo aí que viu Moisés? É porque ele deixou claro que nós somos seres eternos, sempre existimos, vamos continuar sempre existindo. E essa parte biológica que as pessoas não entendem, porque às vezes há muito conflito familiar, né? As pessoas passam por muitas brigas familiares, hoje as pessoas se desentendem muito dentro das famílias e cria-se tem gente que fica com depressão por isso, tal, tudo. Então Jesus já deixou uma resposta para isso. Ele disse, quando foram chamá-lo, ele estava numa reunião, ele falou: sua mãe e seus irmãos estão aí fora te chamando. Ele falou: quem são minha mãe e meus irmãos, senão aqueles que fazem a vontade do meu pai? Né? Então ele deixou a biologia completamente apartado do... Não que a gente tem que... Às vezes eu posso ser mal interpretada aqui, alguém pode entender que os pais biológicos, a biologia não tem valor. Claro que tem muito valor. Mas desde que você não se acabe por conta disso, porque assim tem família extremamente tóxica que você fica ali sem ter vontade nenhuma, sem ter desejo nenhum de conviver com aquela pessoa, só porque aquela pessoa carrega o mesmo DNA que você. Sendo que o próprio Jesus disse o seguinte: olha, minha mãe e meu pai são aqueles que... minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu pai. Qual que é a vontade de Deus? É que nós tenhamos paz uns com os outros, alegria, né? Que tratemos bem uns aos outros. Agora, se você tem um parente que te trata mal, feito um cão, Deus me livre, você nem se pode falar essa palavra aqui, se não puder ser corta. A pessoa te trata mal, só te aporrinha as ideias, te apunhala, só te pede tudo e mais um pouco, nunca é grato com você. O que você está enfiado dentro da casa dessa pessoa para sofrer? Jesus não quer isso. Às vezes é por conta de uma fé que a pessoa acha que se ela não fizer, por ela ter aquele DNA, ela vai ser castigada por Deus. Eu estou achando interessante porque você fez o seu relato, né? Foram praticamente 3 eventos, né, que você contou. Foi a queda da escada, que você se viu fora do corpo. Teve aquela você estava na sala assistindo televisão e apareceram aqueles 3 seres, né? Teve essa outra do carro, que também foram 3 seres que estavam acompanhando o carro. E eu preciso retomar um pouco isso aí para poder a gente não ficar passando por cima de algumas coisas. A gente já estava aqui debatendo um dos pontos, que é a questão do que está na Bíblia e do que as religiões interpretam, né? A gente estava dando aqui uma interpretação paralela, uma alternativa de interpretação para a Bíblia, né? Então, quando eu vi que a gente já estava aqui entrando no debate, aí eu queria retomar, então, o teu relato, né, para a gente seguir não esquecer partes, né, para debater. Sim, pode falar. Como é o nome é uma cachorrinha, né, que está com você? É um cachorrinho. Cachorrinho? Tão lindo, né? Esse aqui é o Zac. Zac, o nome dele? Tá, que lindo. É esse que...
É esse que te tirou da caixinha, né? Esse que te empurrou para fora da caixinha. Que legal. Esse que ajuda. É um anjo. Quem sabe é um daqueles 3 que está aí em forma de cachorro te dando uma força. Né? Sim. Bom, mas voltando ali para aquele evento da escada, né? Que você disse que foi um evento muito forte, porque aquele te tirou do eixo, né? Que você estava centrada. Foi, mudou. E mudou te tudo. desarrumou. Ele teve a função de te desarrumar daquela estrutura para que você pudesse tomar uma outra posição, ver as coisas a partir de outro ângulo. Foi muito interessante, porque aquela queda, né, foi só uma queda, não houve nem consequências assim, não houve, você não ficou ferida, não quebrou ossos, não teve que passar por um processo de recuperação, né? Foi uma coisa bem assim, só um evento para te sacolejar mesmo, eu fiquei assim uns 6 meses andando mal, né? Com muita tontura, tudo, mas assim, foi uma pequena sequela, não foi aquela sequela grande, né? Sim, sim. Mas ele aqui me ajudou daí. Aí ele chegou. Mas voltando ali àquela questão da escada, você disse que sentiu um empurrão, uma força, uma energia, como se tivesse empurrado você. Você caiu do nada assim na escada, como foi? Foi do nada. Foi do nada, eu estava segurando o corrimão. Foi como se alguém tivesse atrás de mim me empurrado, mas não tinha ninguém. Foi uma coisa assim muito, muito estranha. Eu nunca vi um negócio desse. Nem quero, nunca mais. Foi horrível. Imagino. Agora, engraçado, você saiu do corpo, não viu ninguém, né? Não teve nenhuma visão de luz, não escutou voz. Não. Nada. Só foi uma experiência de se ver fora e tentar segurar o seu próprio corpo. Quando você tentava segurar, você conseguia sentir alguma coisa ou sua mão passava direto? A mão fazia assim, ó. Como se a mão estivesse passando entre... eu puxava aqui, ela passava. Passava entre... Aí que eu tomei consciência, eu falei, bom, o que eu fiz aquela oração. Eu imaginei que eu tivesse morrido. Porque eu acho que você foi um choque ali entre o que você acreditava, né, e o que você viveu. Porque você tinha vivido já eventos antes, né? Por exemplo, aquele da televisão foi antes disso, né? Você estava fora do corpo. Mas aquilo não te provocou nenhuma mudança, não te provocou, não tirou você da caixa. Enquanto esse outro te pegou num momento que você questionou: por que eu estou fora do corpo e consigo falar, consigo existir ainda, falar com Deus, recorrer a alguma coisa, né? Aí parece que foi o momento que pegou você ali, que foi um momento mais propício para te mudar. Porque o outro momento não me deixou ainda presa na religiosidade, naquela coisa de não acreditar na oração depois da morte, porque eu estava viva. Lembra que eu falo para você sempre? Eu estava deitada, mas eu estava acordada, eu estava consciente, eu estava assistindo televisão, eles me anestesiaram, eu ouvi tudo. Então foi uma experiência acordada. Essa da escada, eu estava você achou que tinha morrido, né? Eu tinha certeza que sim. Bati a cabeça, caí rolando, foi um acidente, foi algo que eu saí do corpo por um acidente traumático, porque depois disso eu tive até síndrome do pânico, né? Porque assim, eu tinha muito medo de escada, enfim, voltei até a andar de elevador. Mas eu já vi muitos casos. Sim, pode concluir. Essa saída foi na pancada, no desmaio. Aí eu falei, foi um acidente, morri. Eu escutei aquele barulho, aquele barulho muito horrível de bater a cabeça, a nuca, ainda aqui atrás. Tanto quando eu voltei, eu fui com a mão na cabeça ver se estava sangrando, era uma bola do tamanho de uma manga na minha nuca. Nossa, ficou um galo. Era muito grande, ficou um negócio horrível, ficou toda a cabeça que eu fui rolando a escada abaixo. Foi por isso que a outra experiência não me tirou
dessa situação e essa outra me tirou, porque essa outra foi aquela coisa, vamos, levanta daí. E aí eu tive que pedir, olha, eu tenho um filho, o que vai ser dele? Eu morri? Eu questionei isso. Como que ele vai entender? Eu acabei de deixar o jantar na casa dele, vai chegar essa notícia para ele? Olha, um dos conceitos que a gente tem que fugir um pouco é o conceito de EQM, porque a própria ciência, ela tem seus dogmas, né? Como a religião. A religião tem o dogma, o homem só morre uma vez, não existe reencarnação, né? Aí a ciência diz, a EQM só acontece quando o coração para. É um dogma da ciência. Mas a gente aqui está fora de tudo. Por isso que eu digo, essa minha pesquisa não é científica, porque se fosse, eu estaria preso aos dogmas da ciência. E nem é religiosa, porque se fosse, eu estaria preso aos dogmas da religião. Eu estou aqui planando fora de qualquer região que esteja fechada, né? Então, a ciência diz assim, a EQM acontece quando aquelas tais características, pelo menos algumas daquelas características, né, se somam para caracterizar uma EQM. Mas, para mim, a EQM não é nada mais, nada menos que uma experiência fora do corpo, né, por conta de algum trauma, por conta, no caso de um acidente, de uma fraqueza muito grande do corpo. Quando a pessoa tem uma parada cardíaca e respiratória, que é dado como morto, existe a possibilidade de haver uma EQM, quer dizer, uma saída do corpo. O que é que sai do corpo? É o nosso segundo corpo, né? Um corpo energético, que tem ainda a mesma forma do nosso corpo, só que ele é mais sutil, e é o corpo energético, né? Que ele sai. Mas isso também pode acontecer quando existe uma fraqueza muito grande, a pessoa está sendo operada, perdeu sangue, não parou o coração, mas ela sai. Quer dizer, às vezes só uma anestesia provoca uma saída do corpo. Então, a gente não pode se fixar em conceitos rígidos para classificar se é EQM ou se não é EQM, já que não interessa. Interessa que foi uma saída do corpo. No seu caso, a pancada que você recebeu caindo da escada foi suficiente para que esse corpo energético saísse e você tivesse aquela experiência. Agora, existe uma energia, uma força, que quando a gente pensa em alguém que ficou, né? A gente pensa que morreu, mas aí a gente vê que alguém precisa da gente e a gente lembra dessa pessoa. Você pode estar onde estiver, né? Você, no seu caso, estava ali na escada ainda. Mas tem gente que está no outro plano, lá num jardim, ou então está num lugar, no espaço, no sideral. E quando lembra, meu marido precisa de mim, meu filho precisa de mim, automaticamente ele volta. E foi o que aconteceu com você. Quando você pensou assim, meu filho precisa de mim, automaticamente você voltou. Parece que essa energia te recoloca no corpo. Sim. A energia do amor, né? O amor altruísta, o amor pelo outro, né? Não é assim, eita, a minha conta bancária, quem é que vai usar meu dinheiro agora? Isso não te traria de volta, né? Eu nunca vi um relato assim. Não. Ou então, eu ainda não conhecia a Torre Eiffel, estou vendo a Torre Eiffel ali atrás de você, né? Na parede. Eu ainda não conhecia a Torre Eiffel, eu tenho que ficar, porque eu preciso em Paris. Eu nunca vi isso, né? Mas assim, meu filho é pequeno e precisa de mim, meu marido precisa de mim junto dele, aí você volta. E foi o que aconteceu com você, o amor, né? A força do amor parece que tem esse poder então vamos deixar ela. Não é ninguém que pensa assim, vamos deixar ela ficar porque ela precisa realmente cuidar do marido. Não, é a força do amor que atua ali e lhe traz de volta. E, assim como muitas vezes a pessoa está querendo ir embora e a força do amor dos que ficam faz aquela corrente de oração e traz ela de volta, né? Não deixa ela ir. É interessante como o amor tem esse poder de conectar as pessoas, né? Eu já soube de casos da pessoa ficar revoltada porque voltou. Mas voltou porque muita gente se uniu para dizer, você não vai. E eu já soube de casos de EQM
que lá foi dito a ela, olha, você não pode ficar, porque sua filha fez uma oração pedindo para você voltar, e essa oração tem que ser atendida. Aí a pessoa, pá, volta, né? Quer dizer, é o poder, né, que a gente tem da fé, o poder do amor, que não tem nada a ver com religião. Talvez tenha a ver com física, mas não com religião, porque tudo isso são energias, né, que nos puxam. Já que o nosso corpo é energético, ele sofre a influência. O amor e a fé são energias, e elas atuam sobre o corpo energético, entende? E é uma coisa automática. Então, digamos assim, quando Jesus curava alguém, ele perguntava, você acredita nisso? Você tem fé? A pessoa dizia, tenho. Então, a fé atuava ali. Não era ele dizia, não sou eu que estou fazendo isso. É a tua fé te curou. Quer dizer, existe um poder, uma força, uma energia muito grande que é mobilizada por determinados sentimentos. O sentimento de acreditar, de fé, o sentimento de amar, o sentimento de odiar também, de desejar o mal ao outro. Às vezes você consegue fazer o mal ao outro quando você deseja do fundo do seu coração. Se o outro não tiver uma proteção, acontece aquele mal, né? Então, é aí que nós aparecemos como pequenos deuses, né? Aqueles que têm poder de fazer alguma coisa pela sua própria vontade. Mas, quando essa vontade ela não é egoísta, é uma vontade pelo outro, o poder é muito maior. Então, você voltou pelo amor que teve pelo seu filho, não foi por você mesmo, nem satisfazer alguma coisa pessoal, né? Eu observei isso no seu caso. Eu acho impactante também que nesse caso do tombo, era para eu ter ferido todo o meu rosto, porque eu foi girando e batendo, a última batida foi atrás, né, que veio o desmaio. Eu não feri meu rosto, eu não senti dor nenhuma. Então, assim, é muito estranho isso. Até hoje eu pergunto, eu falo meu Deus, era para eu ter quebrado os ossos, que foi muito rápido a descida, girando e batendo muito o rosto, essa testa, tudo, era, poxa. E eu quebrado, face, dente, cortado boca, nada disso aconteceu. Então, assim, é inexplicável isso. Fisicamente, agora, né? a pancada, eu lembro do barulho dela até hoje. E isso que você... a pancada, né, o barulho e o desmaio em si, e depois a saída do corpo. E essa do meu filho foi porque, assim, desde sempre, sabia que era filho só. Eu não sei explicar como, mas tinha uma voz ali. Você vai ser mãe de um filho só. Tanto que eu tentei outro e não segui. E esse meu filho, ele tem uma conexão comigo almática. Meu filho, quando eu levanto do sofá, quando eu falo vou falar, nem abrir a boca, eu vou falar alguma coisa, eu do sofá de um jeito, ele já sabe que aquele jeito que eu levantei, eu vou lá abraçá-lo, ou eu vou beijar. Eu posso estar indo em direção a outro cômodo da casa. Mas ele fala, não vem não, que eu não quero. Eu falo, você não sabe para onde eu vou, eu sei que você vai vir aqui me abraçar. Mas ele não sabe para onde eu estou indo, e realmente eu estou indo lá. Fala, como é que você sabe que eu vou ir te abraçar? Ele fala, eu sei. Então, assim, que idade por isso ele tem quando hoje? eu saí, eu falei, Deus, né, o meu filho. 25 ele vai fazer. Vai fazer 25. E é engraçado que ele fala, quando eu tô na cozinha, eu tô fazendo qualquer coisa, ele fala, para de cochichar aí, né? Porque ele fala que eu fico cochichando com o espírito, né? Mas é o Espírito Santo, né? Eu tô ali conversando e ouvindo alguma coisa e respondendo. Às vezes eu respondo em voz alta, ele fala telepaticamente, mãe, não precisa ficar falando em voz alta, não. O segundo ponto é o seguinte, nessa hora, né, você saiu um pouco do seu eixo porque aquilo que aconteceu não condizia com aquilo que você acreditava e com aquilo que você pregava, porque você se baseava na Bíblia. Mas a nossa própria conversa aqui deixa crer que o problema não é a Bíblia, né? A Bíblia
provavelmente não tem contradição, principalmente aquilo que Jesus ensinou, né? Aquilo que Jesus nos falou, porque ele é muito próximo da gente, ele é muito atual, Jesus. E ele veio trazer uma informação para a gente que ainda hoje a gente não absorveu. A gente está aos poucos captando. 2000 anos não foi suficiente para a gente entender o que Jesus quis dizer. Ele é muito, muito atual, quer dizer, é muito à frente no tempo. Então, isso não tem contradição nenhuma. O que tem é má interpretação, o que tem é manipulação daquela informação para outros fins. Às vezes, um entendimento cristalizado, antigo, que, digamos, das cartas de São Paulo, né? Há quem diga até que o cristianismo é mais um paulinismo do que um cristianismo, porque segue muito mais o que São Paulo explicava ali nas cartas do que o que Jesus falou. Então, o que São Paulo dizia era verdade. E aquilo fica cristalizado e vira religião, vira dogma, e nunca mais é permitido uma outra interpretação, a não ser fora da religião. Então, isso aí é que prejudica, não é que a Bíblia esteja em contradição. A gente mesmo aqui falou, Jesus falou isso, entenderam aquilo. Tantas vezes aqui a gente comentou já sobre isso. Mas eu acho que o que essas experiências mostram, né, como a EQM e outras mais, não tem nenhuma contradição com o que Jesus ensinou, apenas é uma questão de ter flexibilidade para entender, comparar uma coisa com a outra, a experiência com o que ele ensinou e ver que entender melhor até o que ele quis explicar e não conseguiu, porque as pessoas não entendiam na época, né? Mas a gente já tem condições de entender. Então, assim, como você estava dizendo, quem quiser, a gente aqui não está pregando nenhuma nova doutrina, nem antiga nem nova, a gente está interpretando de forma racional, com base nas experiências, aquilo que Jesus ensinou, né? Então, quando você passa por aquele drama do seu cabelo, por exemplo, dá vontade até de chorar, de imaginar uma pessoa como você querendo cortar o cabelo e passando por um drama tão profundo, como se aquilo tivesse alguma importância para Deus, né? Aí a gente sabe que não tem nenhuma, né? Então dá uma dor, né? A gente sabe que tem tantos jovens, tantas meninas novas aí, obrigadas a ficar com aquela aparência porque a igreja exige aquilo, quando a gente sabe que o corpo não tem nada a ver. Tantas vezes Jesus falou isso, né? Não tem nada a ver as coisas materiais, o corpo que é material com o espírito, né? E ele criticava os fariseus e saduceus da época que colocavam pesos enormes sobre seus discípulos. Ensinavam, você pode isso, você não pode aquilo, a lei manda isso, a lei manda aquilo, e colocando pesos enormes, e Jesus dizia, vocês não movem nem um dedo para sustentar esse peso que vocês colocam em cima das pessoas. Bando de hipócritas. Foi a única vez que Jesus perdia um pouco a paciência e dizia, raça de víboras, hipócritas, sepulcros caiados, parem de fazer isso, né? Vocês rodam o mundo inteiro aí para fazer um seguidor e quando fazem ele pior do que vocês, porque ensinam tudo errado a eles. Quer dizer, é quando a gente via Jesus ficar meio irritado. Era diante dos hipócritas. Embora a gente sabia que ele amava a todos, inclusive aos hipócritas, mas ele perdia a paciência com a hipocrisia, né? E isso é o que a gente vê hoje na maioria das igrejas. Você sai de um cativeiro e já vai entrando em outro, né? Você quer sair, eu, por exemplo, eu queria sair da minha casa, ali daquela situação tenebrosa que eu vivia, de dor, de tristeza, de angústia, e estava me angustiando mais ainda. Ao invés de eu ficar feliz, eu já estava com mais medo de Deus do que eu tinha do meu pai, daqui pelo menos, para me levar para fazer tudo que ele está mandando. Mas, assim, depois que eu percebi... quanto tempo perdido, né? Assim, mas às vezes não tinha quem me explicasse. Eu era muito jovem, né? Eu tinha só 20, meu filho tinha 22 anos.
quando eu fui para a igreja, né? E essa questão de cabelos, não tirar sobrancelha, eu olhava para o espelho, eu chorava, né? Eu tinha aquela... A gente tem aquela vontade de se arrumar, você tá jovem ainda e não pode. Aí você fala, meu Deus, agora não é isso, eu vou morrer. Eu vou morrer e ainda vou pro inferno. Vou ficar lá a eternidade inteira queimando se eu cortar o meu cabelo. Olha onde vai o negócio. Como é sério isso. Eu não acredito em coincidências, mas hoje mesmo eu vi uma conversa, né, entre jovens. Eu estava numa sala e alguns jovens estavam conversando. E um perguntava para o outro, como é na tua igreja? Ele disse, não, na minha igreja é proibido ter relações sexuais com a namorada antes de casar. Isso é uma coisa que é pecado, a pessoa vai para o inferno, né, se fizer isso. Aí ele disse, o pior é que a gente faz. Agora, fica com um peso enorme na consciência, ele disse. Eu terminei me casando um pouco mais cedo, porque eu precisava regularizar aquela situação, e com um peso na consciência enorme, porque eu tinha pecado. Quer dizer, você transforma o amor, a fidelidade que já existe entre um casal ali de jovens em pecado. E eles ficam achando que estão cometendo um ato horrível, quando eles estão se amando. Quer dizer, os costumes mudam, né? Mas algumas tradições cristalizam. Antigamente o que existia era a hipocrisia, era o seguinte, ninguém transava com as namoradas, os rapazes, mas transava com as prostitutas quando saíam da casa das namoradas. E as namoradas ficavam em casa frustradas, porque eram proibidas de sair, mas os rapazes podiam ir para o prostíbulo, né? Aquelas pobres mulheres perdidas, entre aspas, servia para extravasar, né? E estava tudo bem. Às vezes, comigo já aconteceu de eu chegar numa cidade pequena do interior, eu me lembro que eu era jovem, muito jovem, e por acaso me juntei com os adultos e a gente, de noite, foi visitar uma região do Baixo Meretrício. Eu nunca não sabia nem o que era isso, eu tinha uns 12 anos, acho que nessa faixa. Entrei lá com aqueles homens, né, e tudo rindo. E aí eu achei muito estranho aquele ambiente, eu nunca imaginava nem que existia aquilo. As meninas dançando com as saias bem curtinhas, dançando forró, né? Com a calcinha aparecendo. Eu digo, por que elas estão vestidas assim? Aí eles caíram na risada, né? Aí quando eu entrei mais um pouco, cheguei mais para dentro assim, estava uma mesa e eu comecei a ver doutor fulano, doutor cicrano, doutor não sei quem, cada um com uma menina abraçado ali, e eu ficava, mas eles não estavam na rua de tarde com as suas esposas conversando de forma séria, e agora estão aí. Aí pegaram uma, colocaram do meu lado, né? E eu não sabia o que dizer para ela, ela não sabia o que dizer para mim. Terminava ela saindo e eu fiquei perdido naquele lugar. Mas o que me chocou foi a hipocrisia, entende? Que existia. Porque era tudo arrumadinho lá fora, mas tinha um lugarzinho que era o inferninho, onde eles faziam o que queria ali. Então, isso era legal antigamente, todo mundo era obediente. É o quartinho da bagunça, né? É aquele quartinho da bagunça. Exato. É o quartinho da bagunça da casa. A hora que vai chegar a visita, arruma e joga tudo lá dentro. Tem a cozinha da bagunça e tem a cozinha da visita, né? Muitas vezes no interior é assim, tem a cozinha que realmente usa e tem a cozinha que mostra para as visitas. São duas. Então, o que é melhor? É fazer isso ou é você educar os jovens para saberem manter uma vida sexual ativa, decente, honesta, sadia? Ou é melhor esconder que isso existe e fazer por baixo essa hipocrisia e achar que está tudo bonitinho nas fotografias? Quer dizer, é isso que Jesus denunciava, entende? Me desculpem se as pessoas ficam chocadas com isso que eu estou falando, mas meu interesse não é chocar, é mostrar que não existe contradição na Bíblia. O que existe é interpretação errada, hipocrisia, manipulação, e a gente precisa fazer, né, é necessário denunciar isso. Jesus denunciava, e não foi por outro motivo que ele foi assassinado, não. Ele foi assassinado porque ele denunciava a exploração das pessoas, principalmente na área
espiritual, religiosa, porque ele não se metia em política, né? Tentaram até empurrar ele para a política várias vezes e ele saía pela tangente, né? Ele dizia, eu não vim para tratar de política, por exemplo, se é justo pagar o imposto a César ou não é, isso é um problema de vocês. César está no poder, tentar aí a moedinha, dei a César o que é de César, mas dei a Deus o que é de Deus. Eu vim falar aqui sobre Deus e não sobre a política. Mas, por exemplo, quando eu fui diagnosticada... Sim. Desculpa, Paulo, eu ia falar quando eu fui diagnosticada com síndrome do pânico, né? E eu estava ainda na igreja, o médico pediu para fazer exercício físico, né? E eu não gosto de musculação, eu gosto de dança. Só que a dança é pecado, entre aspas, né? Não é, mas... Exato. Aí é eu classificada falei, não vou como fazer. pecado. Só que agora eu estou na aula de dança. Eu estou na aula de dança. E ainda chama sensual, gosto assim. Só vai mulheres na academia de dança que eu vou, então, assim, é uma dança mais visualizada tudo. Sim. Ainda eu falei para a professora, assim, né, não me bota no Instagram e não me marca, não, senão tu vai falar que eu tô com o diabo no corpo, porque aí deixa eu aqui sem tirar foto mesmo. Mas, assim, ela é professora de Pilates e ela misturou a dança com Pilates, então aquilo alonga e faz muito bem para o corpo, para tudo. Você sai de lá, você dorme relaxado, sabe? Aí eu fico olhando assim, né? Tem bastante... É só mulher, né? O homem não pode entrar lá dentro, porque as roupas também não condiz com a entrada de homem ali. Isso. Mas para você aprender a se amar, a se conhecer, a se dar valor, entendeu? A se movimentar. Autoestima, né? Elevar a autoestima. Teu corpo e tudo. Então faz muito bom para a mente isso, assim, parar, tem um espelho muito grande, assim, bem na nossa frente quando a gente está dançando. Eu falei, meu Deus, por que eu não entrei nisso antes? Sabe assim? Eu tô acordando agora, graças a Deus, né? Mas eu falei assim, meu Deus, quanta bobagem, sabe? Quanta gente se privando de cada coisa que não tem. Isso aí só faz bem produzindo hormônio, traz felicidade pro teu cérebro, que as meninas estão brincando, a gente está como mulheres rindo entre si ali. A professora ainda falou essa semana, gira o frango, né? Pra gente dar uma girada. Aí ela fala, gira o frango, porque o frango que fica, para se esticar e girar, igual se estivesse ali na máquina do frango, né? Então, assim, é umas bobeirinhas que te tira do dia a dia, daquela seriedade, daquele negócio que você tá. E você carrega isso como um pecado que você vai queimar até. Você não pode dançar. Você fala assim, meu Deus, por que eu posso dançar? É tão gostoso dançar qualquer tipo de dança, né? Seja lá o que a pessoa gostar para a vida dela, desde que ela não esteja prejudicando ninguém, né? Pois é. Então, no tempo de Jesus, né, tentaram enquadrar ele em muitas coisas religiosas, em dogmas, assim. Por exemplo, comer sem lavar as mãos naquele tempo era pecado, né? E Jesus fazia isso. Parece que ele fazia de propósito, né? Aí ele desmontava isso, né? O que suja o homem não é o que entra na boca dele, é o que sai. Ou então é proibido colher espigas no dia de sábado, você vai para o inferno se fizer isso, está desobedecendo a Deus. Aí Jesus disse, não, o sábado não foi feito, quer dizer, o homem não foi feito para servir ao sábado, o sábado é que foi feito para o homem. Quer dizer, se você está com fome no sábado, você tem que comer mesmo, tem que pegar a espiga, Quer dizer, Jesus desmontava isso o tempo todo. Se ele viesse hoje, ele iria desmontar todos esses dogmas, né? Essas coisas que colocam na cabeça das pessoas para manipular elas, para prender, para dominar dentro das igrejas. E eu não falo só da igreja evangélica, por exemplo, na católica, eu já vi quantas mulheres são proibidas de comungar porque são divorciadas. E então elas podem até assistir à missa, mas não podem comungar porque estão em pecado. São divorciadas, porque a Bíblia diz que a mulher não deve se separar do marido, né? Mas quantos maridos foram proibidos de ir lá comungar? Né? Eu nunca vi. Eu já vi mulheres serem proibidas, homens não. Porque a Bíblia fala um pouco da mulher adúltera, aquele negócio, né?
Mas Jesus contradizia isso quando perdoava a adúltera, quando conversava com a mulher no poço lá, que a mulher que estava até com o marido de outra, que não era dela, mas Jesus foi para a casa dela e ficou lá uma semana. Quer dizer, Jesus quebrava os paradigmas, né? Quando diziam às crianças, não vão lá incomodar o mestre, ele dizia, não, deixe vir as minhas criancinhas. O reino dos céus é delas e daqueles que se parecem com elas. Quer dizer, Jesus era um subversivo da religião. Ele quebrava os paradigmas, ele contradizia as tradições sem sentido. E é por isso que ele morreu. Agora, não foi por essas coisinhas. Ele morreu porque foi assassinado porque falou do dinheiro do templo, né? Ele quebrou lá as mesas dos cambistas, que trocavam dinheiro que servia para os sacerdotes, né? Os sacerdotes ainda tinham esse negócio, não recebia qualquer dinheiro, não. Tinha que ser na moeda local. Ele não ter o trabalho de ter que trocar. Então, existiam os cambistas que trocavam para que o templo recebesse o dinheiro na moeda local. E Jesus derrubou as mesas, chamou tudo de ladrão, exploradores da fé. E aí disseram, olha, a gente tem que acabar com ele, porque ou a gente mata ele agora, prende, ou ele vai acabar com a gente. Então prenderam, mataram, e houve uma série de tramas ali pelo meio, né? Teve a questão de Judas, que já é outra história, mas o fato é esse, Jesus foi morto porque desafiou o poder, principalmente o poder religioso, não foi poder político, foi religioso. Então, eu estou aproveitando isso, né, já que você é uma pessoa que já foi aí pastora, já esteve dentro de igreja, e fazia isso sem hipocrisia, porque você acreditava no que estava fazendo. Tanto que quando apareceu a dúvida, sim, você disse, peraí, tem alguma coisa errada. A primeira coisa a fazer, vamos sair da igreja, porque eu tenho que saber agora o que é verdade e o que não é. Sim. O que é real, né? É o que eu estava dizendo lá, ensinando e aprendendo, ou é isso que eu estou vivendo aqui agora? Então, você tem muita gente na igreja. Um povo aquilo que eu já não acreditava mais, né? Uhum. Já não acreditava mais naquilo e ensinar um povo aquilo que eu já não acreditava mais. Não tinha como fazer isso com as pessoas, enganar um bando de gente. Esta é a parte 2. Assista também a parte 3.